Ok, gente, então vamos continuar aqui, né? Na aula passada nós vimos um pouco a respeito das questões históricas, da alfabetização, e não, claro, não conseguimos aqui abranger toda a história, mas assim os aspectos mais essenciais, né, que aproximam aqui do Brasil. Foi importante também trazer a respeito dos métodos globais e os sintéticos, né? O método global, que é o olhar e dizer da América, que influenciou bastante aqui no nosso método de alfabetização, e também algumas cartilhas. Vocês podem aprofundar um pouquinho mais, dando uma olhada na internet, vocês vão encontrar várias cartilhas que foram utilizadas aí nos anos 60. Vocês verão que essas cartilhas foram diversas, né, e dominaram a instrução por muito tempo, e o foco destas cartilhas era geralmente no método da língua inteira, né, eram os métodos globais, partindo aí de pequenos textos, pequenas frases, não é, a abordagem aí na palavra inteira. Então, mas então o nosso foco aqui seria o fônico, mas antes de entrar no fônico ainda, vamos ver aqui um pouquinho de alguns conceitos que são interessantes para que a gente possa lidar com o que é que compreendemos por alfabetização correta. E eu digo isso porque conceituar alfabetização é um pouco distinto, ou se distingue, né, de acordo com a sua cosmovisão, de acordo com a sua, com a pedagogia que você está adotando, com a sua perspectiva de educação, então isso vai variar. Então, para os adeptos da perspectiva política, do ato político da leitura, então, com certeza vai divergir um pouco daquilo que pensamos, especialmente nós, famílias educadoras, né, a grande maioria que contraria os métodos de alfabetização moderno. Então, essas famílias então devem construir ou devem compreender um outro conceito de alfabetização, como diremos aqui agora. Então, para nós, o que é alfabetização? Primeiro, que a alfabetização é uma necessidade básica do ser humano, né? Para nós, então, o conceito mais adequado seria, a partir dessa necessidade, premissa do ser humano, de que saber ler e escrever nos requisita fazer grandes coisas, desenvolver em situações, não é? Então, para nós seria o processo de ensino das letras e sons, de modo que, ao final, a criança aprenda a ler e escrever corretamente. Então, o conceito mais adequado seria esse, de transcrição de técnicas, né, de formas sonoras, e com o objetivo de compreender a forma de representação da linguagem, né, do sistema alfabético de escrita, para, sim, claro, nós utilizarmos nas situações requeridas, seja para ler, para compreender, para escrever, né? Então, assim, esse objetivo, ele está implícito, só que ele não é uma premissa, ele é a posteriori, né? Ele é uma consequência, não é ler por ler, mas ler porque tem finalidades especiais. Outro conceito interessante também é o conceito de ortografia, né? Porque temos que trazer o conceito de ortografia, porque hoje já se discute muito as variantes linguísticas, né? As variantes dialetais, e de que não se pode desconsiderar a forma de escrita de qualquer pessoa, né? Porque ela é parte de um contexto social. Então isso deve ser respeitado. Ok, deve ser respeitado sim, sempre, mas há um princípio ortográfico que deve ser, porque ele é convencional, né, e faz parte de um sistema convencional de línguas, que deve ser respeitado também, né? Primeiro, agora, o ato de escrita, ele requer sim correção, né? Então, portanto, o conceito de ortografia, bem no seu aspecto original, né, que ortografia é uma palavra que vem do grego orto, que significa correto, e graph, né, que significa escrita. Então, ou seja, ortografia é a escrita correta das palavras de acordo com o sistema convencional de línguas. Então, a ortografia, ela se baseia no princípio alfabético de fonemas e grafemas, né? Os fonemas, que são os sons individuais, e os grafemas, que são os símbolos escritos. Então, portanto, deve ser considerados esses aspectos para se dizer se uma palavra está escrita corretamente ou não. Então,
E o que não é alfabetização, né, gente? É importante dizer, porque este é o pensamento dessa corrente que hoje contrariamos, não é? Essa corrente que a criança fica muito tempo na escola e não aprende a ler. Bom, porque compreende a alfabetização como um ato político. Então, para nós, experiência de leitura não é alfabetização, e é o que eles definem como alfabetização. Qualquer que seja a experiência que a criança tenha com leitura, fazendo rabiscos, garatujas, isso é uma experiência de leitura e é uma alfabetização, ou seja, está ali um processo de alfabetização. Né? Um simples traço que uma criança faz é alfabetização. Nós não compreendemos assim. Né? Então, ensinar a ter visão crítica também não é alfabetização. Ensinar a ter visão crítica é um processo, né, que a gente não vai entrar nesse detalhe aqui, porque trata de ciência social, política. Gente, as crianças não querem aprender para serem politizadas. Elas nem querem entender de política, nem se interessam por isso. Porque as crianças querem ler para ler histórias, né? Para ler histórias bonitas, como as outras crianças leem, né? Para se desenvolverem, etc, etc. É para isso que as crianças leem. Elas querem também escrever corretamente. Então, apresentar as variantes dialetais da língua não é alfabetização, né? Conseguir conceituar as pseudo-letras como letras não é alfabetização, né? Mas sim, isso é construir vícios no momento mais importante que a criança precisa de padrões de escrita correta, né? Uma vez que na criança, gente, o hábito da fala repercute na escrita. Então, quanto mais próximo isso estiver da correção, mais essa criança vai aprender corretamente. Se você privilegiar o erro, você vai estar construindo vícios. Isso não é alfabetização. Mas por que é importante ressaltar o conceito de alfabetização, né? Porque o Brasil, gente, ele foi fortemente influenciado pelo socioconstrutivismo de Vygotsky. Então, aqui, nossa principal expoente na América Latina foi a Emília Ferreiro, que foi influenciada por Anna Teberoski, que foi a discípula de Vygotsky, né? Então, a corrente mais correta seria essa: Vygotsky, Anna Teberoski, Emília Ferreiro, e aí vem no Brasil Magda Soares, vem o seu Paulo Freire, vem Marcos Bando, né? Bando, toda essa corrente que apoia a alfabetização socioconstrutivista, que compreende a alfabetização, não é? E a compreensão, tem a compreensão das funções sociais da língua. Então, para eles, alfabetizar é entender a função social da escrita. Então, eles compreendem a escrita e a leitura como um ato político. Né? Então, é importante só a Emília Ferreiro, por exemplo, que é essa principal expoente que nós temos aqui, né, para o Brasil, influenciou o Brasil praticamente, ela diz que nós ocultamos sistematicamente àqueles que necessitam para que serve a língua escrita. Mas, gente, mas isso não é uma crítica justa. Nós não ocultamos o valor da escrita, a função dela, não é? Ela diz que nós ensinamos a ler para adquirir um melhor emprego, para ter prestígio social, né? E para ser dominante, né? Mas, gente, isso não é verdade. Nós ensinamos a ler porque as crianças querem ler. Se vai conseguir um trabalho melhor, se vai conseguir um emprego melhor, se vai ter prestígio social, isso é em decorrência de uma boa leitura. Isto é evidente que vai acontecer, mas a premissa básica não é essa, não é? Mas e se fosse? Qual é o problema com isso? É um discurso assim que morre, esvazia em si mesmo. Né? Então, assim, essa não é uma premissa nossa, não é um princípio, porque ensinamos as crianças a ler e escrever. Porque entendemos que, como seres humanos, nós temos aspirações ao correto, ao belo, né? A forma certa, queremos nos desenvolver na sociedade, e a leitura e a escrita, ela é um passaporte importante, não é? Então, quando a Emília se refere ao para que serve, ela está se limitando ao ato político da escrita, que vai na mesma convergência do seu Paulo Freire, não é? Então, é muito interessante compreender esses conceitos. Gente, é importante compreender esses conceitos deles, porque nós somos exatamente uma corrente contrária. Por que pensamos assim? Por que dizemos corrente contrária? Gente, porque o método de alfabetização utilizado hoje não tem funcionado. Está todo mundo questionando aí, os testes mostram isso. Por que é que vamos fazer igual?
Porque todas as práticas adotadas hoje na escola, elas são apoiadas, ancoradas em pressupostos teóricos destas pessoas. Ok. Então vamos lá, mais críticas à senhora Emília Ferreiro, né? Ela critica a memorização, a repetição, diz que são práticas envelhecidas tradicionais e que orações para ler e copiar são uma afronta à inteligência infantil. Gente, mas está provado que se aprende repetindo. Essa é uma coisa assim para a qual não há argumento. Então, as experiências que elas chamam de experiências inovadoras de alfabetização são baseadas no método global, que são esses métodos aí que a gente já está cansado de ver, né? O método da palavra inteira. Se a criança conhecer sequer uma unidade, ela já é submetida à palavra inteira. Né? Uma coisa é falar, gente, outra coisa é escrever, são distintas. Bom, então a Ferreiro recomenda uso de diferentes textos narrativos, cartas, receitas, textos jornalísticos, embalagens, rótulos, em um momento que a criança está precisando ter acesso né, à síntese, à unidade, para começar a dar os seus primeiros passos. Então, outra crítica que ela faz também à leitura silenciosa, que é um aspecto importante, esse aspecto que a criança se atém sobre a leitura. Então, um termo também que eu não gosto de utilizar, que eles utilizam bastante, enfatizam bastante, é a apropriação da escrita, tomar posse da escrita, né? Para eles, se apropriar da escrita é deter para si a escrita. Para nós é aprender, aprender é dominar, né? Dominar é utilizar, é diferente, tem sentidos assim, diferentes, não é? Porque quando eu digo apropriação e tomar posse, para eles é no sentido específico do político, sentido político da palavra, né? Se apropriar para utilizar para os fins a que se destinam, não é? E para nós não, é aprender, para usar com correção, né? Dominar com competência. Então, tem sentidos distintos, embora não pareça ser. Bom, então vamos a algumas questões didáticas agora, né? Primeiro seria, gente, a ordem na alfabetização? Sim, a ordem. Mas eles são contra essa ordem. Os adeptos da alfabetização política, eles dizem que não há ordem e que pode-se começar por textos, palavras, orações, ou letras independentes. De qualquer uma dessas formas, o processo, né, é válido. Mas essa ordem, né, que nós chamamos de princípio, ela e os seus adeptos dessa alfabetização política, né, denomina esse processo organizado, sistemático, de processo cumulativo de informações e de doses pré-fabricadas para evitar risco. Mas isso é uma crítica injusta, é uma crítica muito ruim, nefasta, sendo que todo trabalho que se faz deve ter sistematização, principalmente com criança. E ela vai chamar essa sistematização de quê? De ritual de iniciação. Gente, isso é um absurdo, não é? Quer dizer, fazer exercícios de prontidão, preparar a criança para a alfabetização é ritual de iniciação, não é? Mas eles falam isso de um modo pejorativo. Para nós, não. Para nós é preparo, é fazer um chão, preparar a criança para um processo que é sistemático e que, para ser perfeito, precisa sim destes passos organizados, pensados, não é, gente? Outro aspecto também que é discutido na perspectiva socioconstrutivista é o erro. O erro tem uma tratativa diferenciada nessa perspectiva. Então, ela diz que deve-se permitir que a criança se engane e que o erro deve ser considerado porque ele permite, segundo ela, que a criança construa a partir do erro, ou seja, são tentativas de erro para se produzir acertos, né? Tentativas de erros para produzir acertos. Ora, então ela diz que nós penalizamos o erro ao corrigir a criança. Mas é isso mesmo, gente, o erro deve ser tratado como tal, e é desumano você considerar o erro como algo certo. Afinal, que tipo de parâmetro você vai dar à criança para que ela compreenda o que é certo e o que é errado, né? Então, o erro, o contrário disso, gente, é relativização, não é? Então, assim,
É uma questão pedagógica com implicações filosóficas, mas é exatamente essa perspectiva que eles adotam, não é? Uma vez que você estabelece parâmetros de certo e errado, você está dando padrão de valores. E é tudo que esse pessoal é contra, não é? Qualquer parâmetro de valor, de correção, essa gente é contrária. Então, nós tratamos o erro como tal, o erro é erro, não é? Então, isso é importante para nós entendermos questões ortográficas, de dizermos, por exemplo, que é um erro, não é? Faltou um R, é um erro, não é? Então, se nada de que está construindo, não, vamos colocar o certo. A palavra escrita com 2 R's, a palavra escrita com CH e não com X. Então, estabelecer as regras para isso. Então, existe uma forma, né, correta de se fazer as coisas. O processo de alfabetização é algo muito responsável. Então, tem sim o por onde começar. Então, se a criança é ainda pequena, geralmente tem pais que já estão desenvolvendo atividades com a criança aos 3 anos de idade, que eu acho que aos 3 anos de idade a criança deve brincar muito, não deve ser exposta ainda a esse trabalho. Mas há pais que pensam assim e querem. Então, a sugestão é que se trabalhe com linhas, cobrir, né? Pintar, fazer esses rabiscos livres, voluntários, para que a criança comece a desenvolver a coordenação motora. Né? E os trabalhos de discriminação visual também, noção de diferentes formas, o que é quadrado, o que é círculo, treino, o que é linha, linha aberta, fechada, curvas. Trabalhar essas questões que vão ajudar, por exemplo, na performance estética da escrita, né? Diferentes traçados. Isso, de certa forma, vai ajudar na alfabetização posterior. É o que nós chamamos de exercícios de prontidão, que na verdade são preparação para a alfabetização. Muito importante fazer estes exercícios, porque eles vão ajudar a criança a desenvolver a escrita bela, né? Uma caligrafia bela. Eu mesma não fiz com a minha filha estes exercícios, assim, eu iniciei ela na alfabetização muito cedo, ela ligou aos 4 anos de idade, e eu percebo que a letra dela não é bonita. Ela escreve correto e tudo, porque eu trabalhei nessa perspectiva dos padrões, mas eu não exigia dela essa escrita estética, e ela não tem a letra bonita, a caligrafia dela não é bonita, e hoje eu já não consigo mais fazer isso, né? Então, por isso que esse trabalho estético junto, gente, ele tem que ser junto mesmo, simultâneo, senão depois você não consegue, porque a criança né, ela vai apresentar uma certa resistência. Então, uma coisa vai desenvolver distante da outra. Então, hoje eu indico que se faça o trabalho conjunto. Primeiro, prepare o terreno para depois iniciar o processo de alfabetização. Bom, e depois disso, né, de fazer este solo, então para as crianças de 4 anos, eu recomendo que se inicie com as vogais, uma por uma. E eu sempre falo assim, gente, quando você apresenta uma vogal individual, e claro, todos nós começamos pelo A, e primeiro o nome da letra, né, para depois falar da fonêmica, a gente faz os exercícios posteriores, que é mostrar o A, pintar o A, cobrir o A, riscar o A, colar folhinhas, colar barbante, papel amassado, fazer pontinhos, todas essas atividades repetitivas com a letra A, isso que essa gente condena, não é? Mas e que a gente não faz assim o alfabeto em um dia só, a gente não faz as vogais em um dia só, mas sim paulatinamente, gradativamente, nós vamos inserindo essas atividades. Aí, para as crianças de 5 anos, né, nós já começamos com o alfabeto completo, já letra por letra, também nominalmente. Depois aqui trabalhamos os sons, a consciência fonêmica, mas o ideal é inserir a nomenclatura do alfabeto, os nomes das letras. Então, esse passo a passo é muito importante para que a alfabetização né, seja bem desenvolvida, bem organizada, né, com material ali também organizado, montar o seu alfabeto ilustrado, enfim, você vai fazendo isso com a sua criança e mantendo ali o seu material para estar sempre revisando com a criança as letras, o trabalho que foi feito, né? E vou fazer mais um outro vídeo com alguns detalhes sobre a fônica.